Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 4. Hoje eu vou começar um tema bem importante e eu peço um pouco de paciência, obviamente, porque esse tema precisa de algum tipo de referencial teórico, mas eu tenho certeza que não só hoje, mas nos próximos domingos em que a gente vai seguir com esse assunto, muitas coisas serão esclarecidas, espero, para cada um aqui. Nós temos procurado fazer sermões em série. Recentemente nos dedicamos muito ao tema do Evangelho. E alguém até pode pensar assim, mas o que há para falar sobre o Evangelho, pastor? Eu já entendi o que é o Evangelho, já entendi o que é a graça de Deus. Quando a gente vai mexer no assunto, a gente se dá conta que não é tão simples assim. Especialmente nós, os que já temos uma caminhada maior de fé. O Evangelho trabalha conosco quando a gente entra no reino, mas também ao ficar no reino, o Evangelho o tempo todo mexe com a gente. E eu apontei dois extremos muito comuns em que a gente cai. Um é o moralismo, aquela ideia de que agora eu sou cristão e eu cobro de todo mundo, e exijo de todo mundo, e me acho melhor do que todo mundo. Ou o outro extremo, que é o relativismo. Todo mundo é pecador, então ninguém deve dizer nada para ninguém, porque afinal todos somos pecadores. E o que a gente propõe é o centro. Sim, eu sou extremamente pecador, eu estou debaixo, estava no mínimo, da ira de Deus, em Cristo eu fui justificado, mas ao mesmo tempo, eu sou amado, eu sou acolhido por Jesus. Ou seja, sim, eu sou perdoado, mas Jesus me diz, vai e não peques mais. Então é nesse sentido que o Evangelho nos confronta. Então eu peço que você abra comigo em João capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 20 a 24, peço a sua atenção, porque você vai se dar conta que muito da escolha hoje, onde a gente congrega, depende da nossa consciência do que é culto. Muito da escolha do congregar tem a ver com a nossa compreensão a respeito de culto, e é por isso que eu quero trabalhar esse assunto bastante importante. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu aqui, no caso, a mulher samaritana. Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma noção muito limitada da adoração é comum em nossos dias e já existia no passado, nas capas dos CDs, onde a gente via aquele título Louvor e Adoração. Quem é dessa época aqui, né? Tinha lá um CD e tinha uma capa com o título Louvor e Adoração. Mas esse nome, Louvor e Adoração, também está em alguns boletins de igreja para chamar a atenção dos períodos de cântico, que também eram chamados ou designados momento de adoração.
Ou até esse nome é comum quando a gente designa os músicos e os cantores numa comunidade, e eu me refiro a quem presta serviço aqui no palco, a gente chama geralmente esse pessoal de ministros da adoração. É muito comum esse tipo de nomenclatura. Agora veja o que eu vou afirmar aqui. A indústria da adoração tende a identificar a adoração apenas com a música. Mas, além disso, ela tende a identificar a adoração com um estilo específico musical. Então, além de a gente fazer aqui uma coisa reducionista, que é reduzir a adoração à música, ainda há quem ache que existe um só estilo legítimo de adoração e que se não for daquele jeito, não é adoração. Essas práticas levantam muitos questionamentos, e aqui até um pequeno parêntese. No início, o grupo aqui do louvor era assim designado. Tinha lá o grupo de WhatsApp, grupo do louvor. O que a gente fez? Mudou. Grupo da música. Porque louvor e adoração é muito mais do que música. Essas práticas, então, levantam alguns questionamentos, não apenas quanto ao significado de outras partes do culto. Vocês acabaram de ver aqui o Jesse fazendo uma leitura belíssima do texto de João. Ele não cantou. Vocês viram a abertura desse culto, uma oração. Nesse culto podia ter testemunho. Nesse culto está tendo agora pregação. E o que dizer de outros rituais que nós encontramos na Escritura, como a ceia, como o batismo? Não apenas isto, mas é importante dizer que a própria ênfase da Bíblia em relação à música no culto é relativamente pequena. Não apenas a música é raramente associada ao culto no Novo Testamento, como também o Pentateuco, Gênesis, Números, Levítico, Deuteronômio, Êxodo, não diz muito sobre a relação da música com a adoração no tabernáculo. Queria que você prestasse muito atenção sobre isso. Isso é teologia bíblica. Não é especulação, não é pesquisa. É olhar para a música, olhar para a adoração e olhar para o texto bíblico, recuperar a história do culto em Israel e na igreja, e a gente vai se dar conta que a adoração não é muito associada à música. Exemplifico. Referências à música no contexto da adoração comunitária ocorrem no Novo Testamento em Efésios 5, Colossenses 3, Hebreus 2, Apocalipse 5, 14 e 15. Ponto. A palavra música acontece uma vez só no Novo Testamento, em Lucas 15, 25. Cântico aparece 5 vezes, sendo que essas 5 vezes elas já estão contempladas naquela primeira lista de textos que eu citei. Efésios 5, Colossenses 3, Apocalipse 5, 14 e 15. Os mesmos textos. O verbo cantar aparece 13 vezes no Novo Testamento. Mateus 11, Lucas 7, Atos 16 e aí vai. No entanto, as passagens dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não envolvem culto litúrgico. Se elas falam de cântico ou de música, não lidam com o culto congregacional. E quando a gente olha Atos 16, 1 Coríntios 14 e Tiago 5, 13, nós vamos perceber que ali está enfocada a adoração pessoal e informal, a nossa vida de culto a Deus.
Mas a ênfase que a música tem tido hoje naquilo que se define por igreja é absurdamente desproporcional. Tendo isso em vista, muitos hoje se preocupam com a música nos debates atuais a respeito do culto. Mas as questões referentes ao culto enfrentadas pela igreja evangélica no início do século XXI, em específico, são mais profundas do que as diferenças de gosto musical. Tem gente que gosta do inário, tem gente que gosta do worship, tem gente que gosta do canto tradicional. Na verdade, o gosto musical, o estilo musical que uma igreja adota é um sintoma apenas de um problema mais sério. Em um livro recente sobre culto, de Edith Humphrey, ela identifica 5 doenças que afligem o culto, e aqui ela tem por base a igreja norte-americana, e a gente acaba copiando tudo que vem de lá. Essa é uma pergunta interessante também, por quê? Não que eu estou aqui sendo anti-americano, não é por esse lado, mas a gente tem uma influência da mídia, da indústria, a gente tem uma influência daquilo que vende e daquilo que causa entretenimento. 5 doenças que afligem o culto comunitário da igreja norte-americana. 1. Banalização do culto ao se preocupar com a atmosfera, o ambiente. Tudo se resume aos sentimentos que o culto proporciona. É o primeiro problema. Que, aliás, é muitas vezes o critério que alguém adota para chegar na igreja e dizer, fico aqui ou não. Veio uma vez só, entra aqui, tem aquela sensação ou boa ou não tão boa, ou familiar ou não familiar, e a partir disso a pessoa, não volto mais lá. Segunda doença. A má condução do culto focado no ser humano em vez de centrado em Deus. É aquela pessoa que fala só de si, conta só sobre si, ou enfatiza na música o tempo inteiro um coitadismo humano. Ou o que o ser humano está fazendo para chegar em Deus. Os esforços que ele está fazendo. O foco está em mim, o adorador. Terceira doença, o enfraquecimento do culto ao substituir a pregação pela música. Quarto, a perversão do culto através de experiências emocionais e autoindulgentes. É aquela sensação de pena que a gente tem de nós mesmos. A gente é coitadinho. E a gente, então, com isso, cria uma atmosfera de coitadismo diante de Deus. E isso acaba ocupando o lugar da verdadeira liturgia. O culto tem uma estrutura, tem um motivo de existir. E quinto, a exploração do culto com princípios seculares, mundanos, e aí vai. Qual é a verdadeira natureza do culto? Quais são os tipos de culto apropriados? Alguém pode perguntar. Mais especificamente, quais são os tipos de culto que representam, se é que se pode dizer isso, o verdadeiro culto ao Deus único e vivo? Nas últimas décadas, as pessoas têm respondido a essa pergunta, ou perguntas de muitas maneiras. De um lado, preste bem atenção agora, nós encontramos igrejas que levam em consideração prioritariamente tendências culturais. Vamos citar algumas dessas igrejas, Hillsong, Bethel. De outro lado, encontramos muitas igrejas que são influenciadas mais para um estilo tradicional, se baseiam em Roma, ou Bizâncio, ou Canterbury, onde séculos de padrões litúrgicos são mantidos, resistindo à cultura contemporânea. Quem aqui já participou de uma missa, de um culto que a gente chama de litúrgico? Ele é todo escrito, tem várias partes, tem aquela ação do oficiante, a ação do povo respondendo.
ele é bem, digamos assim, estruturado. Na verdade, se as pessoas hoje em dia perguntam, eu queria que você guardasse isso, porque isso é muito verdadeiro. Se as pessoas, em dias atuais, perguntam que tipo de igreja você frequenta, elas provavelmente não estão perguntando sobre a sua denominação, mas sobre o estilo de culto da sua igreja. É tradicional? É litúrgico? Ou é mais contemporâneo? Considerando que os debates antigos sobre o culto se davam em torno do uso ou não de instrumentos musicais, ainda há igrejas que resistem a alguns instrumentos, como bateria. O uso de credos, o uso de bênçãos formais, o uso de confissão de pecados e orações. Hoje, em muitas igrejas, os debates giram em torno do estilo musical. E o estilo musical passa a ser para nós um critério de pertencer ou não àquela comunidade, ou de gostar ou não daquela comunidade, ou de chamar aquela comunidade avivada ou não. Um estilo. E veja bem, é evidente que quando a gente louva a Deus, a gente não louva só com a mente e com o espírito, a gente louva com o corpo. A Bíblia tem uma teologia do corpo. A Bíblia diz sobre bater palmas, sobre se alegrar, sobre dançar, sobre pular. Sim, tudo isso está na Escritura. Veja bem, nós não estamos aqui propondo uma divisão das dimensões humanas, a área espiritual e a área corpórea. Deus se preocupa com todo o nosso ser e o culto é feito com todo o nosso ser. Mas, às vezes, nós exageramos nos elementos estéticos. Nós temos uma estética nessa comunidade aqui. Nós procuramos fazer nesse espaço algo bonito, agradável. Quando você prepara um lugar de culto na sua casa, você não vai, em nome da simplicidade, não preparar o lugar. A mesma coisa com os jovens. A gente confunde, às vezes, simplicidade com ignorar que nós temos dimensões corpóreas, nossa visão, nosso tato, nossa audição, nosso olfato, que fazem parte também de atributos que Deus nos deu. Então, nós preparamos essa comunidade para que ela seja agradável. Mas a gente tem que ter cuidado para que, ao fazer isso, a gente não ponha muita ênfase naquilo que não é o mais importante. E essa é uma questão bem interessante aqui. Há pessoas que advogam posturas extremas. Muita estética, muita luz, muita vibração, e outros vão para o extremo oposto, nada. O lugar, se ele pudesse ser o mais feio possível, para que a palavra tenha o centro, eu também penso que essa postura é equivocada. Um bom livro sobre esse assunto, se você quiser ler a respeito dele, e aconselho que você faça isso, é um livro traduzido para o português, Teologia Bíblica da Adoração, de David Peterson. Pode ajudar bastante para você que quer compreender um pouco melhor esse assunto. Vamos lá. O culto faz parte da essência do ser humano. Esse é o ensino das Escrituras. Salmo 150, versículo 6, diz o quê? Todo ser que respira, louve o Senhor. É como se a gente não pudesse, na vida, não cultuar. Evidentemente, alguns cultuam deuses falsos, mas é do ser humano, por isso que houve já quem o definisse como homos religiosos, né? Ou homem cultico, quer dizer, é da nossa natureza adorar alguma coisa. O breve catecismo de Westminster coloca as coisas, quando pensa sobre culto, nesse sentido. E é um catecismo, tem pergunta e resposta. Qual é o fim principal do ser humano? Resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Embora o impulso de cultuar um ser superior a nós pareça uma coisa natural, como eu acabei de apresentar aqui, os tipos de ser que as pessoas cultuam são diversos.
Eles podem variar desde objetos concretos, como divindades, a gente vê isso no animismo, até a abstração da divindade e a separação de Deus da realidade material, que é o que nós aqui, enquanto cristãos, cremos. Os historiadores seculares supõem que essa realidade reflete o desenvolvimento evolucionário da religião de primitiva para sofisticada. O que o secularismo moderno ocidental representa, então, como o auge da história. Quer dizer, a ideia historicista de religião é de um progresso evolutivo até que a gente não precise mais de Deus. Ou seja, começamos lá adorando objetos, o animismo, e daqui a pouco agora, ao evoluir a vida humana, a gente começa a se dar conta de que não precisa de um Deus como muleta. Essa é a ideia do secularismo. A nossa preocupação, porém, aqui é com o culto cristão, que em sua forma ortodoxa é monoteísta, temos um Deus só. E ao mesmo tempo, esse Deus é misteriosamente trinitário, reconhecido como Pai, Filho e Espírito Santo. Nas últimas décadas, a igreja evangélica da América do Norte e Europa tem se esforçado para estabelecer padrões gerais de culto. Um esforço que está sendo exportado para outras partes do mundo, a gente sabe disso. Frequentemente as tensões se dão em torno da música. Geralmente é aqui que o sapato aperta. Se devemos seguir um estilo mais tradicional ou mais contemporâneo. Cada vez mais vemos, então, as igrejas respondendo a essa demanda de 3 formas. Primeira, elas se dividem em 2 ou mais igrejas. E cada uma é livre para adotar a sua preferência. Segunda alternativa, elas estabelecem cultos múltiplos, cada um com um estilo diferente na mesma comunidade. E a gente já viu isso acontecer em algumas igrejas, e aconteceu o que depois? Essas igrejas se separaram. 3. As igrejas adotam a filosofia da indústria contemporânea de música e adoração, marginalizando quem prefere hino tradicional e forçando esse pessoal a sair ou a aceitar que assim vai ser daqui para frente. Embora essas respostas, meus irmãos, tenham tornado o culto atrativo para os mais jovens, daí o perigo de a gente começar a segmentar a igreja em estilo, em gosto, e fazer da igreja um lugar de preferência, os efeitos para a igreja são desastrosos. Acabam causando rupturas entre as gerações. E quem perde somos todos nós. Em vez de o culto trazer unidade ao povo de Deus, os conflitos a respeito do culto acabam então gerando divisões. Em meio a essas discussões, eu pergunto se temos explorado de maneira suficiente o que a Bíblia tem a dizer a respeito do culto aceitável a Deus. Diante do recente fascínio dos evangélicos pelas antigas práticas e perspectivas, e isso é recente, já vou explicar por quê, muitas vezes vemos uma tendência em aceitar formas antigas de culto como sendo as inspiradas ou autoritativas, embora observemos também que nelas, às vezes, acontece um descuidado com a teologia bíblica. Olha o que eu vou dizer agora. Isso aconteceu recentemente com o catolicismo, associado ao movimento conservador. O que muitas pessoas protestantes fizeram, porque viram antiguidade nesse modelo e viram a igreja protestante dividida pela antiguidade do modelo, migraram, converteram-se ao catolicismo. E o movimento conservador em nosso Brasil aproveitou essa onda. E aí, sim, alguns protestantes fizeram esse caminho.
Escute. O entusiasmo, às vezes, pelas tradições e práticas da igreja antiga faz com que enxerguemos as suas características só porque são antigas, como normativas, a ponto de ameaçar o princípio fundamental da reforma sola escritura, quer dizer, somente a Escritura nos diz, inclusive, o que é um culto aceitável. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Isso aqui tem muito impacto sobre quem a gente é hoje. Mesmo que essas práticas sejam antigas, um dia a reforma protestante aconteceu no século XVI, rompendo com a antiguidade espúria e dizendo que a Escritura é que tem que dizer o que nós cremos e devemos fazer. Cuidado então com aquilo que é antigo, nem sempre aquilo que é antigo é bíblico. Mas mesmo que concordemos que a Escritura é a autoridade máxima para a nossa fé e vida, nós nos dividimos no modo como usamos a autoridade em relação ao culto cristão. De um lado, algumas pessoas usam o princípio regulador do culto. O que diz o princípio regulador do culto? Que o verdadeiro culto envolve somente aquilo que explicitamente está prescrito na Escritura. Então, para eu adotar hoje na minha comunidade alguma forma ou critério de louvor e adoração, eu preciso encontrar explicitamente na Escritura isso como recomendado. Essa é a maneira que algumas igrejas adotam na sua hermenêutica, na sua interpretação do texto bíblico. Então está proibida qualquer outra prática, se não estiver explícita no texto. Em casos extremos, as igrejas que adotam esse princípio rejeitam instrumentos musicais e canções, por exemplo, que não são baseadas nos salmos. Ah, não é um salmo? Não cantamos. Não está na Bíblia. Por outro lado, há um outro princípio, chamado princípio normativo do culto, que permite no culto cristão formas e práticas que não são explicitamente proibidas na Escritura. É diferente. Os luteranos, por exemplo, funcionam assim. Desde que tais formas e práticas promovam ordem no culto e não contradigam princípios bíblicos. E faz sentido, né? Porque por mais que os luteranos tenham causado uma grande ruptura com a reforma, e Lutero fez isso, Lutero é o mais católico dos protestantes, porque Calvino depois foi mais longe nesse campo oposto. Então é diferente, esse princípio vai por um outro caminho, quer dizer, aquilo que não é proibido a gente pode fazer. Desde que isso não contradiga princípios bíblicos. Enquanto o princípio regulador do culto é restritivo, o princípio normativo do culto abre portas para um culto mais criativo ou expressivo. Nosso desafio é assegurar, meus irmãos, que mesmo quando as formas de culto são culturalmente determinadas, e a gente sofre influência disso, não tem como negar, os princípios fundamentais sejam biblicamente enraizados e teologicamente moldados. Mas mesmo quando a gente concorda que somente a Escritura deve ser a nossa última autoridade no que diz respeito ao culto, a gente ainda permanece dividido como igreja com relação a quais textos bíblicos devem ser usados. O culto cristão deve ser governado por toda a Bíblia ou pelo ensino apenas do Novo Testamento? Esse entendimento de que só pode ser o Novo Testamento utilizado tem sido implícito no ensino de muitos estudiosos, inclusive para esse autor que eu acabei de citar, David Peterson. Ele diz que há uma descontinuidade entre o Primeiro Testamento e o Segundo, com relação
ao culto. E se você olhar o texto que nós lemos hoje de João 4, quando Jesus diz, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é evidente que há uma ruptura entre a adoração na antiga aliança e a adoração na nova. Ainda que esse autor, Peterson, que citei, apresente uma teologia bíblica do culto, e quando alguém escreve uma teologia, o que ele faz, uma teologia bíblica? Ele olha toda a Bíblia e encontra princípios bíblicos sobre aquele tema. Teologia bíblica do culto é olhar para toda a Bíblia e perguntar o que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, diz sobre culto. Mesmo que ele faça essa abordagem e apresente uma teologia bíblica do culto, da Bíblia toda, é preciso lembrar que o Antigo Testamento é 3 vezes maior do que o Novo. E provavelmente tenha mais informações a respeito do culto do que o Novo Testamento. Só que esse autor vai trabalhar o Antigo Testamento em relação ao culto em 56 páginas, enquanto dedica 200 páginas para lidar com o Novo Testamento. Está percebendo que há uma influência a se considerar o Novo Testamento como normativo para o culto. Para esse autor, o foco do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, no local, nos festivais e nos rituais dos sacerdotes, apresenta um contraste com a ênfase do Novo Testamento, que é centrado numa pessoa. Envolve a vida toda, porque culto no Novo Testamento é muito isso, a vida como culto racional, e também o foco na edificação dos irmãos. Tem um autor de muito peso aqui, que eu vou citar com muito cuidado, que é o Carson. Aqui eu respeito muito e considero muito. Ele acaba também dando destaque ao Novo Testamento quando usa Romanos 12. Ali ele ilustra a mudança na linguagem da adoração, que na antiga aliança estava vinculada ao templo e aos sacerdotes, mas na nova aliança afasta-se do culto. A ideia do Carson, quando olha para o Novo Testamento e fala de culto, é muito mais de focar a nossa vida cultica, e não a liturgia cultica da igreja reunida. Em sua apresentação da adoração cristã, Carson fala do Novo Testamento como nosso guia. Isso implica que a prática dos cristãos do primeiro século, conforme descrita no Novo Testamento, provê então as normas para o culto cristão, e assim é. Note que a gente usa a expressão Antigo Testamento, certo? Talvez a disposição de desprezo por aquilo que chamamos de Antigo Testamento pode ter a ver até com o nome usado, Antigo Testamento. Essa expressão traz uma conotação de antiguidade, de ausência de contexto, como se a primeira revelação de Deus fosse suplantada e se tornado obsoleta tivesse pela revelação do Novo Testamento. Ao observar que essa frase foi herdada do período patrístico, quer dizer, esse nome Antigo Testamento nem sempre foi assim, John Goldingay questiona isto. Ele diz, por que isto? Por que esse nome? Sugere algo antiquado e inferior que foi deixado para trás por uma pessoa morta. Antigo Testamento. Meus irmãos, é bom lembrar que, embora a referência não seja ao Antigo Testamento, quando a carta aos Hebreus compara a primeira e a segunda aliança, não faz uso de antiga como palavra, mas primeira e nova aliança. Hebreus 9:15, depois você dá uma olhada. Então, às vezes, a palavra Antigo Testamento carrega um sentido, nem que não seja consciente de que é um texto obsoleto. Esse problema também aparece numa pregação do John Piper. Em um sermão intitulado Worship God, Adore a Deus, Piper contrasta o culto do Primeiro Testamento com o culto no Novo Testamento.
afirmando que o culto do Primeiro Testamento era algo externo, envolvia forma e ritual, enquanto a preocupação do Novo Testamento era com a experiência espiritual interna. Ele declara, aspas, perceba o que está acontecendo no Novo Testamento. A adoração está sendo desinstitucionalizada, deslocalizada, ela não tem lugar, e desritualizada, ela não tem rito. A ênfase é retirada das cerimônias, estações, lugares e formas, e se volta para o que acontece no coração. Não apenas no domingo, mas todos os dias, o tempo todo, a vida toda. Hoje pela manhã um irmão me colocou, pastor, eu tenho um compromisso hoje, não vou poder estar no culto, vou ter que ajudar tal pessoa. O que o senhor acha? Eu acho que ajudar essa pessoa é uma coisa e o culto é outra. Eu acho que a tua teologia precisa amarrar a tua vida. Tua teologia não é só para dizer, eu tenho uma teologia reformada. A teologia reformada é integral, é inteira. E ela organiza também a nossa vida. Mas o que dizer sobre essa fala do Piper? Talvez possa ser uma generalização exagerada. E explico. Essa fala subestima a natureza litúrgica do culto do Novo Testamento. Acabei de citar a própria ceia. Ela tem uma ordem. Ela consagra os elementos, corpo, sangue de Jesus. Ela apresenta a distribuição dos elementos. O batismo é extremamente litúrgico também. Tem uma forma. O que pode ser mais cultico e formal do que a ceia? Uma excelente experiência de culto prescrita por Jesus, ou mesmo o batismo prescrito na grande comissão. Todos conhecemos o texto de Atos 2, quando a igreja primitiva tem o seu começo e ela é descrita como perseverando na doutrina, na comunhão. Ali várias práticas são adotadas, batismo, instrução, comunhão, partir do pão, oração. Em segundo lugar, por que eu acho perigosa a fala do Piper nesse sentido, se é que ele quis dizer isso? Generalizações como essa deturpam o culto, como ele é apresentado no Antigo Testamento. E ao fazer essa afirmação que eu estou fazendo agora, eu quero mostrar para vocês que a gente vai caminhar pelo Antigo Testamento para encontrar, sim, no Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, referências culticas. O Carson, de novo, está correto quando interpreta os dizeres de João, nesse texto que a gente leu agora, João 4, como uma predição do dia em que o foco da adoração muda de lugar para uma atitude, e ao sugerir que em espírito e em verdade é uma maneira de dizer que devemos adorar a Deus por meio de Cristo. Está certo. Em Cristo, a realidade raiou e as sombras são removidas. Aquele outro autor que citamos também, Peterson, está correto ao sugerir que o culto em espírito e em verdade tem contrastes, sim, com formas simbólicas e típicas do Primeiro Testamento. No entanto, a interpretação de culto em verdade como a real e genuína adoração prestada pelos verdadeiros adoradores, e exclusivamente assim, é bem problemática. Eu queria que você pensasse comigo. No antigo Israel, o culto de muitos era verdadeiro. Quando Deus vinha e criticava o culto que era feito de forma indevida, Ele não criticava todo mundo indistintamente. Havia uma crítica quanto ao formalismo. O coração longe, a boca professando adoração, mas o coração distante. Ou seja, o culto em Israel era real e genuíno. Peterson, esse autor, também está correto ao dizer que o culto em espírito aponta para o Espírito Santo que nos regenera e nos traz nova vida e nos confirma na verdade. Porém, se isso, João 4, representa uma mudança, então temos de admitir que no antigo Israel
os adoradores não eram regenerados? Essa é uma pergunta muito importante. Será que só se fala em regeneração agora a partir de Cristo? E dos que nasceram a partir de Cristo e ouviram o Evangelho e creram no Evangelho? Ou a obra de Cristo aproveita também a Israel e tem efeitos pretéritos? Quer dizer, é impossível falar em regeneração no Antigo Testamento? Será que a gente imagina que não havia culto? Eles não possuíam uma nova vida? Não eram confirmados na verdade? Não parece isso corresponder com, por exemplo, Caleb, que possuía, o texto diz, outro espírito, e perseverou em seguir o Senhor. Ou com a imagem de Davi, não combina. Escreveu muitos dos salmos que a gente lê e usa para adorar a Deus. Ou quem sabe Isaías, no capítulo 6, e aquela bela visão que ele tem da glória de Deus. Ai de mim, estou perdido, meus olhos viram o Senhor. Meus irmãos, a interpretação de John Piper das palavras de Jesus talvez ainda é mais delicada. Ele escreveu assim: eu entendo em espírito como a verdadeira adoração que é realizada pelo Espírito Santo e que está acontecendo principalmente como evento interno, espiritual, e não como evento externo e corporal. Ele diz: compreendo em verdade como a verdadeira adoração que é uma resposta ao entendimento correto de Deus e é moldada e guiada pelo verdadeiro entendimento de Deus. Se a fala de Piper aqui estiver correta, e se Jesus pretendia contrastar o culto no Novo Testamento com o primeiro, dessa forma assim, então devemos admitir algumas coisas. Primeiro, o verdadeiro culto nunca foi realizado pelo Espírito Santo. 2, o culto era composto basicamente de ações externas em vez de eventos internos espirituais. 3, faltava aos israelitas o entendimento verdadeiro do Deus que os guiaria ao verdadeiro culto. Ao fazer tais distinções entre os testamentos, nós estamos, na verdade, descartando a única Bíblia que Jesus e os autores do Novo Testamento tinham como irrelevante, sem autoridade. E removemos continuidades significativas entre a fé de Israel e a igreja primitiva. Então eu aqui estou contestando a ideia de Piper, porque embora haja diferenças entre o primeiro e o segundo testamentos, não dá para dizer que somente em relação ao Novo Testamento se pode falar de adoração, ou se pode falar da presença do Espírito Santo, ou se pode falar de culto. E mais, gente, se a gente pensasse dessa forma, a gente ia colocar sobre o Israel antigo problemas que eram próprios do judaísmo dos séculos anteriores a Cristo e não de toda a história de Israel. De como Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. E aí vai. Além disso, roubamos da igreja um rico recurso para estabelecer princípios teológicos que podem nos ajudar no culto. Mas os evangélicos são frequentemente inconsistentes na maneira como tratam o Primeiro Testamento. Eu vou dar alguns exemplos. Muitos cristãos consideram os salmos um rico recurso para o culto comunitário e pessoal. Alguns de nós, inclusive, que fazem seu devocional basicamente no livro de Salmos. Mas a gente não percebe que todo o saltério está enraizado na Torá, na lei de Deus. Especialmente lá no livro de Deuteronômio.
Destaca-se essa realidade, por exemplo, no Salmo 1, Salmo 19, Salmo 119. Lá tem sempre a referência à lei de Yahweh ou de Yahvé, que é a lei do Senhor, traduzida para a nossa versão. Na verdade, ali o texto não está se referindo à palavra de Deus em geral, meu irmão. Ali está se referindo à Torá mesmo, ao Pentateuco, especialmente a Deuteronômio, aos atos de Deus em favor da nação de Israel, a revelação recebida no Sinai e especialmente a revelação que Moisés recebeu em Deuteronômio. Quer dizer, vamos abolir isso? Desconsiderar Deuteronômio e o restante da revelação encontrada em Êxodo ou Números como irrelevante para o culto é violar a declaração de Paulo na segunda carta a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. No entanto, essa marginalização do Antigo Testamento também viola as intenções dos salmistas, que teriam ficado horrorizados ao observar os cristãos elevando a autoridade dos salmos acima da Torá. Aqueles que não levam a sério a autoridade e o poder transformador do Pentateuco ou do restante do Primeiro Testamento não têm direito e fundamento de apelar para salmos com relação ao culto. Finalizo. Somado ao compromisso de deixar toda a Bíblia contribuir para o resgate de uma teologia bíblica do culto, 2 princípios são importantes nesse caminho, irmão. Primeiro, o verdadeiro culto é essencialmente um exercício vertical, é resposta humana ao Criador e Redentor divino, não é iniciativa humana. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em amor, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça fomos salvos. Por essa razão, o culto autêntico é a glória de Deus e não o prazer humano. Por isso que essa coisa de se sentir bem tem que ser olhada com muito cuidado. Se sentiu bem no espírito? Se sentiu bem no estilo musical? Se sentiu bem porque viu pessoas conhecidas? Se sentiu bem porque achou o lugar esteticamente bonito? Se sentiu bem quer dizer profundamente o quê? Não há um perigo de que o culto hoje tenha se tornado um culto para nós? Não há um perigo hoje de que nós somos a última palavra em definir o que é bom para nós e não é? O culto autêntico é a glória de Deus em vez do prazer humano, ou seja, as formas de culto deveriam se conformar à vontade de Deus e não com os caprichos da humanidade caída. Talvez esse é um dos grandes desafios quando a gente pensa em culto, igreja, em nosso tempo. Segundo princípio importante, o conhecimento da natureza e da maneira de prestar culto que glorifica a Deus vem e deve vir da Escritura. Reconhecemos que toda a verdade é verdade de Deus e que a natureza proclama o Criador poderoso que nos leva a cultuar. Contudo, como revelação escrita de Deus, a Escritura é a fonte primária para o desenvolvimento de uma teologia do culto e para o estabelecimento de formas de culto que agradam a Deus. Sendo assim, é preciso manter os olhos fixos no texto bíblico, procurando encontrar os princípios nele e padrões de culto que devemos seguir hoje. Que desafio em nosso tempo.
Ao lidar com esse tema, minha intenção é que de verdade possamos ter um culto melhor discernido, melhor compreendido até onde a gente pode entender culto, porque há dimensões nossas inconscientes que por meio delas nós não vamos ter a compreensão do que se dá num culto, numa relação pessoal entre o ser humano e Deus. Mas o texto bíblico nos ajuda a evitarmos formas espúrias, equivocadas. Recentemente mesmo disse aqui, e usei como exemplo, igrejas que para promover a sua ceia, pão, vinho, corpo e sangue de Jesus, a foto do pregador na postagem é maior do que os elementos da ceia. Isso é formativo. Isso não é periférico, isso é formativo. Com isso nós estamos dizendo ou induzindo que o objeto do nosso culto pode não ser exatamente aquilo que a gente imagina. Aí alguém vai argumentar, mas não é a intenção, pastor. A intenção é que, com a figura da personalidade, as pessoas se engajem mais, vão mais. Mas então a gente tem que colocar um pregador como motivo para a pessoa participar da ceia? Isso é um processo que não tem fim, isso é um processo cada vez maior. E se você um dia acabar com essas figuras idolátricas, o que as pessoas vão fazer? Vão cultuar quem? O fato de a gente às vezes se sentir sozinho nesse caminho, quero ser muito honesto com vocês, não me calará diante daquilo que eu tenho visto hoje como uma indústria da adoração. Gente embolsando dinheiro, cultos a personalidades, cultos espúrios, que eu quisera que Deus viesse e nos corrigisse a todos nós, e ao dizer isso eu digo com muita humildade, que Ele falasse aos nossos corações, à nossa comunidade também, para que Ele tenha misericórdia de nós. Precisamos da ajuda de Jesus, pegar na mão dEle, para cultuar a Deus em espírito e em verdade. Para não ficarmos hoje numa situação tão complicada, de uma influência cultural enorme, uma influência do mercado, influência de princípios que dizem o que é popular ou não, quando a gente acaba tomando caminhos equivocados. Esses dias um irmão me passa por WhatsApp a foto de um pregador também, de novo, gigante. Eu até esqueci a primeira parte, mas a segunda dizia mais ou menos assim: nós somos imparáveis. Eu esqueci a primeira parte. Lamento que eu não procuro me fixar nisso aí. Mas mais ou menos assim, a gente não é fraco, a gente é imparável. Ninguém pode com a gente. Ninguém pode com a gente. E vamos lá. Autoajuda. Muita emoção, muita força. Muita carga positiva. Eu acho que o Evangelho também tem esse auxílio emocional. Além de ser fé e confiança que o Evangelho nos dá, e certeza e paz com Deus, eu também acho que é saudável que a nossa vida não seja uma vida negativista. Não me entenda mal. Às vezes alguns pregadores exageram e acham que a piedade é sinônimo de negativismo. Seriedade o tempo todo, não pode ter alegria, tem que estar para cima, tem que estar sempre emocionado, ou ao contrário. Eu acho que não é assim. Mas o Evangelho não é triunfalista. Ele faz o diagnóstico da realidade como ela é e nos diz o seguinte: pode ser que a pedra não saia do caminho, mas eu vou estar contigo. Pode ser que o tumor não vá embora, pode ser que vá,
mas eu vou estar contigo. Aí vem Paulo e diz em Filipenses, porque mesmo tendo escassez, mesmo passando fome, mesmo tendo pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, quando Jesus é minha força, o que eu perder nesse mundo é de menos. É de menos, mas a sociedade que a gente tem hoje, ela está tão preparada para ter tudo, para ter estrutura, para ter serviços, para ter qualidade de vida, que qualquer coisa que falta, corremos para o medicamento. Corremos para o psicólogo. Corremos para a igreja. O que você tem, meu irmão? Eu não estou tão feliz hoje, pastor. Hoje eu acordei assim só 99%. Bem-vindo à vida humana. Bem-vindo à realidade de criatura caída. Sério, quando eu falei no domingo passado aqui sobre depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, a gente tem que hoje pensar se isso não aumentou porque nós nos cercamos de proteções e superestimamos a condição humana, de modo que tudo que é sofrimento a gente deixa do lado de lá. Isso às vezes até nos induz a erro de achar que a natureza humana vai ser eterna. Que ela vai conseguir por si própria ser imparável, né, Cléser? Imparável. Parabéns para a palavra, imparável. Só que assim, tem uma multidão de pessoas patrocinando isso, bancando, financiando, contribuindo, ofertando. Os nossos pastores, coaches evangélicos. E é nesse sentido que, como igreja e parte do corpo de Jesus, nós precisamos orar pela igreja toda e também por nós. Para que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós certamente temos os nossos erros, e não são poucos, mas isso não nos tira o lugar de poder comunicar e falar aquilo que precisamos reaver. Se você nessa comunidade não dá valor a isso, é o seu direito e por isso você presta conta. Eu só pediria que você não ficasse murmurando no meio da comunidade com a insatisfação que você tem tido. Que você literalmente seguisse aquilo que você acredita e preste conta a Deus daquilo que você acredita como culto de igreja, mas que você fosse humilde para trazer também para a tua vida pessoal o que você gosta que o culto à comunidade tenha. Porque o erro aqui, na grande maioria das vezes, da pentecostalidade, é que aqui todo mundo é espiritual. No culto todo mundo é extremamente engajado. E geralmente na vida pessoal, nós vemos o oposto. A gente não quer andar à procura de coisas grandes, como diz o salmista. Se pudermos, o que nós queremos é fazer e calar nossa alma e chamar o nosso Deus de nosso Deus e dizer à nossa alma: te aquieta, confie em Deus, confie em Jesus. Eu sou pastor aqui nessa comunidade, eu não dependo das ofertas de vocês. E talvez isso, por vezes, me dê um lugar, digamos assim, de não me constranger, de falar o que tem que ser falado. Talvez em outros lugares, e eu conheço alguns colegas, que não puderam sair do sistema em que eles se encontram, porque eles tiveram que manter a sua família, mesmo discordando do sistema, o que eu acho lamentável. E continuaram, cooperando, para um modelo de igreja talvez não o mais saudável. Meu compromisso aqui é, acima de tudo, com a Escritura e também com a comunidade, no sentido de que a comunidade, ouvindo de repente uma fala minha, queira ser como os cristãos bereanos. Pastor, de repente isso que o senhor falou ali, de acordo com o texto bíblico, não está tão bem. Eu serei o primeiro a dizer, segundo a palavra de Deus, o que eu disse na semana passada.
não era bem assim. Agora, quando nas igrejas a teologia está somente na cabeça do pastor e a comunidade se coloca convenientemente para apenas acompanhar, nós temos um perigo muito grande de criar igrejas ou mega-igrejas esquizofrênicas, com muitos danos que são multiplicados a partir do caminho proposto. Então, hoje é um primeiro momento a respeito desse assunto. Nós devemos seguir com esse tópico por algumas semanas. E a minha ideia aqui hoje foi tão somente nos dar consciência de que muito do que nós falamos sobre congregar ou não em uma igreja, ou avaliar ou bem ou mal uma igreja, tem a ver com o culto, com esse momento. E geralmente com os cânticos. E nós vamos encontrar no Novo Testamento e no Antigo adoração muito mais além do que música. E aí então a gente tem que se perguntar, que influências a igreja hoje está tendo para fazer o que nós estamos fazendo? Aí você começa a pensar no que hoje é a vida do espetáculo, do show business, dos negócios e dos palcos. E aí nós temos que nos perguntar, onde Jesus está nisso tudo?